Amém. Vamos então, queridos, nós paramos no livro de Gênesis, capítulo 26, no versículo 18, certo? Que é quando Isaac vai reabrir os... Vou falar aqui o português do Nordeste mesmo. O Isaac vai reabrir as cacimbas e vai botar o mesmo nome que Abraão, o pai dele, havia botado. Ok? Versículo 26. Agora, preste atenção, uma coisa importante. Se você observar, o Isaac, ele vai fazer uma coisa muito interessante. E que a Bíblia não apresenta nenhuma explicação, até porque a Bíblia não é um livro de pormenores, de todos os detalhes. Não é esse o objetivo da Bíblia. Senão a gente não conseguiria carregar uma Bíblia jamais, se fosse colocar lá todas as coisinhas. Como disse o apóstolo João, ao terminar de escrever o Evangelho de João, ele disse assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se a gente fosse escrever, não caberia livros no mundo inteiro. Então tu imagina, se só no ministério de Jesus não daria para escrever uma infinidade de livros, tu imagina toda a história da Bíblia, que abrange aí um período de centenas, de milhares de anos, ok? Mas vamos observar aqui o versículo 18, que foi o último versículo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Da morte de quem? De Abraão, ok? E Isaac pôs dos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. E foi quando eu falei para os irmãos sobre essa questão do respeito aos ancestrais, do respeito aos pais. Você observe que Isaac, ele tem aquela postura de preservar o que o pai fez. Ele não tem essa postura moderna de destruir tudo que o pai fez, porque nós é que somos a turma moderna, nós é que sabemos de tudo, papai e mamãe já são das antigas, não sabe nada, não entende nada, e portanto a gente vai seguir a cabeça da gente, não vai seguir negócio de papai e de mamãe não. Isaac não tinha essa postura, e qualquer pessoa que tenha esse tipo de postura é um tolo completo, ok? É um tolo completo. As gerações de hoje estão atrasadas, estão defasadas, pelo menos em termos de educação. É uma geração que está adiantada em termos de tecnologia, em termos de informação, mas está retardada em termos de educação, de formação como gente, como pessoa. Por quê? Porque nós cometemos a burrice. Cada geração dos últimos tempos cometeu a burrice de decidir, feito besta, começar tudo do zero. Você sabe o que isso significa? Olha, tem uma música, essa música é antiga, não sei quem vai se lembrar dela, nem sei qual é o autor, mas era muito interessante, né? Da época em que as músicas tinham uma mensagem, não era só porcaria, palavrão, que hoje você vai escutar alguma coisa aí, e mesmo naquela época não eram músicas religiosas, não, eram músicas do mundo, mas não tinha esta imundice, essa bagaceira que tem hoje. Então tinha uma mensagem, tinha até alguma coisa que poderia aproveitar em termos de educação. E essa música dizia assim, o autor dizia assim: "Ê mãe, não sou mais menino, não é justo que também queira pare meu destino. Você já fez a sua parte, me pondo no mundo." Então, foi uma geração que rompeu com a geração anterior. Entendeu? Aquela postura assim: papai e mamãe, vocês já fizeram o que tinham que fazer. Agora é minha vez, sai da frente, não se meta, porque agora é comigo. Aí, resultado, paf, quebra a cara, quebra a cara, quebra a cara, quebra a cara. Por quê? Por causa de orgulho. É um orgulho que
acaba sendo o clímax da burrice. Porque se você pega, aproveita as experiências de uma outra pessoa com as suas experiências e faz uma somatória, então você vai ter um acúmulo de conhecimento e de experiência. Mas se você, à medida que vai escrevendo, apaga o que já escreveu, isso é a burrice pura, gente. Vocês entenderam? Tem coisas que os nossos pais fizeram e que eles comprovaram que fizeram burrice. A gente precisa cometer o erro de dizer assim: deixe eu fazer. Eu quero ter a liberdade de quebrar minha cara. Não é isso que se escuta nos jovens? O que é que tem de inteligente nisso? Me diz. Nada. Então, e aquilo que é bom, estou falando do que é ruim. E a pessoa ainda tem coragem de dizer: deixa eu quebrar minha cara, a cara é minha. Já passou sua vez. O senhor, a senhora, na sua época, não fez suas besteiras também? Deixa eu fazer a minha. É esse o pensamento da juventude aí de várias gerações para cá. Não é? Essa postura. Então eles têm uma postura, essa postura de: eu estou escrevendo uma nova história, mas eu tenho que apagar a história de todas as demais gerações que vieram antes de mim. Seria muito mais inteligente a gente pegar, fazer proveito da história das gerações que vieram antes de nós, fazer uma análise e a gente dizer: vixe, aqui eles fizeram besteira e eu não vou repetir. Mas isso aqui eles fizeram bem. Isso aqui eu vou copiar. E aí eu copio, pego aquilo que meu pai me deu e agora também eu vou fazer minha parte. Eu vou acrescentar aquilo que eu aprendi, que meu pai não teve a oportunidade de aprender, mas eu aprendi. Resultado, qual vai ser o resultado? Aí sim nós teremos aquilo que a gente chama cientificamente de evolução humana. Isso é evolução. Mas a evolução, ela sempre começa de algo anterior. A gente não precisa, aliás, nem é evolução. Vamos começar tudo de novo, vamos começar tudo do zero. Vamos começar tudo do zero. Não há evolução. Pode haver até regressão. Entendeu? Porque você pode ser tão tolo que você se dê muito pior do que o seu pai, apesar dele não ter te dado as oportunidades que você tem. Mas Satanás colocou na cabeça das últimas gerações que nós somos independentes, nós não precisamos seguir cabeça de ninguém, eu não sou piolho para ir pela cabeça dos outros, se conselho fosse bom ninguém dava, vendia, e aí surgiu aí um número sem fim de filosofia satânica, sutilmente colocada na cabeça dos jovens, que simplesmente eles aderiram. E qual está sendo o resultado? Me diga. Qual está sendo o resultado? Só desgraça. O que as novas gerações conquistaram? Conhecimento, certo? A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais informação, consequentemente tem mais conhecimento. Mas tem mais maturidade? Tem mais estrutura emocional? Tem nada. Qualquer probleminha já morre se tremendo e já quer se suicidar para se livrar do problema. Não é o que a gente está vendo nas gerações atuais? Por quê? Porque não tem estrutura para encarar a vida como a vida é. Porque teve uma vida fácil, o pai facilitou tudo, e o pior, que esse erro começa com o próprio pai. Porque muitos dos pais, quase todos os pais, temos a tendência de fazer assim: eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Por isso, eu vou dar tudo a ele, eu tenho condições, eu vou dar tudo a ele. Pois eu digo uma coisa para você: aquilo que eu tinha condições de dar para os meus filhos, eu não dei de propósito.
Não dei. Eu não facilitei a vida para eles. Claro que eu também não fui responsável, não falhei como pai. Eu não cometi o erro do meu pai. O meu pai não nos deu o suficiente. Esse erro eu jamais quereria cometer. Mas também eu dar tudo de mão beijada. Sabe o que acontece com uma pessoa que você dá tudo fácil, tudo de mão beijada? Você cria uma pessoa totalmente despreparada para a vida, porque a vida não tem nada de mão beijada. Tem? Você sai de casa, arranja um emprego, o patrão, você está lá, você está com sono, meu filho, vá para casa, vá, durma mais um pouquinho. Existe isso na vida? Mas existe dentro de casa. Começando pelas mães que desgraçam os filhos com essa acomodação. Não precisa acordar não. Você quer que eu traga o cafezinho na cama? Aí, resultado, qual é o resultado disso? Me diga. A vida não é assim. As pessoas crescem despreparadas para encarar a vida como ela é. Aí quando ela não está conseguindo aguentar a pressão, porque a vida é pressão, aí ela já desmonta, desmaia, desajusta, vai atrás de droga para compensar os grilos, para ver se alivia a pressão na cabeça, porque com qualquer coisinha se assusta, com qualquer coisinha se assombra, e resultado, essa geração que nós estamos vendo aí. Geração que tem o conhecimento. Olha, qualquer menino hoje de 3 anos de idade tem mais conhecimento do que qualquer cientista de 100, 200 anos atrás. Então não é verdade? Mas não tem absolutamente nenhuma estrutura emocional para viver a vida como ela é. Para encarar a vida como ela é. Por quê? Porque foi excessivamente protegido. Proteção é obrigação dos pais. Mas hiperproteção, superproteção, é um mal que o pai faz ao filho quando age assim. Entendeu? Então, queridos, ou a gente muda essa história, ou a gente vai continuar produzindo gerações e mais gerações que não vão querer viver porque não estão preparados para viver, ao contrário, vão querer morrer para se livrar da pressão da vida. Porque a vida é uma panela de pressão. Não é verdade? É uma panela de pressão. Então, mas a gente, ao invés de aprender com os nossos pais, com os nossos avós, a gente pode aprender pelo menos o que não fazer. Não pode? Não, a gente fez o oposto, a gente rompeu. A partir daqui é minha vida. Daqui para trás foi tua vida. Não me interessa. Às vezes você escuta quando tem uns pais que ficam sempre relembrando. Você está se reclamando, mas olha, quando eu tinha a sua idade, o seu avô, o meu pai, ou então eu não tinha isso, nem isso. Aí os filhos lá vem, né? A rapaziada, a molecada lá e vem de novo. Essa história que já passou. Por quê? Porque não valoriza. Não valoriza. E se a gente não mudar isso, nós vamos ter cada vez mais um mundo desequilibrado, desajustado, que sabe tudo sobre nada. E no final das contas, é um oceano de extensão e é um palmo de profundidade. É tudo. São pessoas com tanta coisa na cabeça para pensar, mas tão vazias na alma, no coração. E por isso é que nós estamos vendo o resultado.
ai, por que os jovens estão querendo se suicidar? Porque ninguém nunca arrancou a chupeta da boca dele e disse, para de chorar, vire homem. Não é não? Então, agora, porque não tem chupeta, ele quer morrer. Irmãos, só nós, e eu vou dizer, nem nós mesmos, porque a minha geração, a nossa geração, a geração de um bocado de nós aqui, já passou. Nós estamos aqui nós já estamos na reta final. Né? O homem moderno hoje vive em torno de 80 anos. Eu completei 60, ou seja, só me resta um terço. Dos 80, 60 já se foram. Eu só tenho 20 para viver. E, nesses 20, o que eu tenho para fazer? Quanto à minha vida, pouco. Eu sigo em frente, por quê? Porque eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Os 20 anos que me restam, se o Senhor der alguma coisa a mais aí de adendo, é para investir em vocês, investir nessas gerações que estão vindo. Então minha vida é dedicada para isso. Eu não vivo para mim. Eu vivo para o Evangelho, eu vivo para as pessoas, eu vivo para o Senhor. Então não vivo mais para mim. E nem preciso. Bem, eu espero que a igreja não me dê as contas amanhã. Mas eu estou acreditando que isso não vai acontecer. Pois bem, então, quem é que agora tem que se virar? Ontem, esse tempo que ele passou aqui, o Daniel, quero conversar com você. Quero conversar com você. E eles tentam escapar, né, dessa conversa, porque eles já sabem que a conversa não é para alisar. Até que finalmente chegou a conversa. Então, vamos aqui para uma prestação de conta. O que você já fez? O que você tem de sólido? O que você tem construído? Me diga. O seu futuro já tem alguma base, alguma solidez, alguma coisa definida? Mas os pais não fazem mais isso. E tem outra coisa. Os jovens não aceitam mais isso. A postura é, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Olha, a Bíblia diz que ninguém vive para si, nem morre para si. A sua vida não é só sua. E quando você faz o que quer, que quase sempre é o que não deveria fazer, você está destruindo pessoas ao seu redor também. Além de destruir a sua vida, que é tão preciosa que Jesus morreu por você. Então, irmãos, Isaac não foi tolo. Ele aproveitou tudo que Abraão deixou. Aí depois vem os filhos dele. Os dois rapazes, né? Gêmeos. Esaú e Jacó. Aí você vai ver exatamente o exemplo do que deve ser e do que não deve ser. Vem Jacó, com todos os defeitos dele, mas Jacó diz, eu não sou besta. Eu vou ficar aqui na cola do meu pai. Porque eu sei que na cola do papai tem bênção. Enquanto Esaú queria correr no meio do mato. Não parava em casa. Resultado, quem sabe onde é que anda o Esaú? Quem sabe? Alguém sabe? Hein? Morreu. E Jacó? Alguém conhece Jacó? Já ouviu falar em Jacó? É essa a diferença. Vocês estão entendendo? Afinal, você pretende ser o que na sua vida? Você, jovem, você quer ser o que na sua vida? Uma palha espalhada ao vento? Uma faísca que o vento leva e depois se apaga? Você quer ser o quê? Quem? Construir o quê? O que você pretende da vida? E a sua vida? 90% dos que estão aqui, é você que tem que construí-la. Seu pai não vai construir a sua vida.
Seu pai vai lhe orientar para que você construa uma vida ajustada, equilibrada. E tem também as demais pessoas, né? Os adultos, os que têm juízo, né? Os mais velhos, mas hoje não se respeita mais velho. Hoje, mais velho significa mais tolo para os jovens. Hoje, mais velho não significa mais sábio. Mais velho para os jovens significa mais tolo, né? Por isso que vocês não vão para frente. Por isso que a vida de vocês só dá azar. Por isso que Deus não abençoa a vida de vocês. Porque quebram os princípios de Deus totalmente. Não é não? Se tem cabelo branco é ancião. Ou mesmo que ainda não tenha. Foi mais velho. Pelo menos no que me ensinaram. Se foi mais velho eu respeito. Foi mais velho eu respeito. Mas hoje não interessa. Não interessa. Não respeita mais idade. Não respeita mais cabelo branco. Ainda que tenha uns de idade e de cabelo branco que não se dão a respeito. Mas olha, inclusive isso é mandamento bíblico. É mandamento bíblico. Na Bíblia, para o Senhor, você desrespeitar o mais velho, desrespeitar um ancião, um líder, isso é coisa séria. É coisa séria. Não é coisa banal, não. Ah, vou não quero. Ficar aqui mesmo. E aí pensa assim, não estou fazendo nada de errado, nada demais. Não, só amaldiçoando sua vida. Porque você não respeita as pessoas que Deus botou primeiro que você no mundo para ajudar você a viver melhor. Só isso o probleminha. E aí sua vida vai parar onde? No buraco, como todo tolo que vive tolamente. Então Isaac, ao invés de deixa lá tudo entupido, vamos abrir poço novo. Papai não sabia fazer cacimba, não. Eu é que sei fazer as cacimbas tudo nova. Não. E olha, gente, dá muito mais trabalho, quem entende um pouquinho disso. Dá 1000 vezes mais trabalho desentupir um poço, uma cacimba, do que cavar uma nova. Você não tem ideia. Entendeu? Mas mesmo assim, Isaac pensou, se papai abriu é porque era importante. Se é importante eu vou refazer, vou reabrir. No versículo 19. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço, olha lá. Poço, mais poço. Sabe o que é que Isaac está fazendo? Investimento. Poço era riqueza, era sinal de riqueza. Quem tem um poço pode sustentar um rebanho. Quem tem um rebanho é rico. Então o que é que eu vou fazer? Abrir poço. Papai ficou rico abrindo poço, abrindo cacimba. Pensou Isaac. Então, eu não sou abestado. Afinal de contas, né? Numa região de deserto, poço vale mais que ouro. No deserto, água vale mais do que qualquer coisa. Entenderam? Então Isaac foi um cara que, primeiro, ele aproveitou as coisas boas que o pai dele deixou. Segundo, as coisas que o pai dele deixou e que alguém destruiu, ele reconstruiu. E terceiro, ele pensou no futuro. Porque um poço pode não servir para hoje, mas no futuro ele vai ser a salvação de toda uma geração. Então, o Isaac pensava de um modo diferente. Agora, eu acredito que, pelo fato dele ser filho único, ele era muito, muito próximo a Abraão.
E certamente Abraão, quando ia trabalhar, Abraão já estava aos 75 anos procurando um herdeiro, e ele já preocupado porque o único herdeiro que tinha para tudo que ele fez, que ele construiu, era um escravo dele, um empregado dele. Então, agora que nasceu Isaac, ele já botou logo o Isaac no rumo. Isaac, meu filho, vem cá. Não sei se ainda vou ter algum filho, papai já está velho, daqui a pouco eu vou morrer, tudo que eu tenho é seu mesmo, deixa eu lhe ensinar a cuidar. Para você não fazer como outros idiotas que pega tudo que o pai conquistou com tanto sacrifício e joga fora na primeira esquina para beber cachaça com os amigos. Aí ele ficou na cola do pai. Então ele seguiu o caminho do pai. Seguiu o caminho do pai. Então ele reabriu tudo que foi cacimba que o Abraão tinha aberto antes. E aí já tem aquelas coisas, olha, presta atenção, uma coisa importante. Esse texto aqui vai nos mostrar o fator humano e o fator divino. Isaac cava o chão, abre buraco. Trabalho duro, picareta. Alguém aqui já viu alguém abrindo uma cacimba? Hoje se abre o poço com uma máquina, né? Moleza. Só a broca lá dentro. Antigamente não, era na picareta. Então, era serviço pesado. E quando dava na pedra, você quebrar a pedra ali, eram os homens se revezando, e tira lama, tira areia, tira tudo, bota para cima, desce o outro. E lá embaixo que é quente, feito louco. Não tem ventilação no fundo do cacimbão. É quente, quente. Até porque você está se aproximando do centro da Terra, e o centro da Terra é quente, né? Então, dentro de um poço, é um lugar extremamente quente. E aí, ele, com todo aquele trabalho de abrir o poço, aí acontece agora o divino. Certo? O divino. O que é que vai acontecer? Versículo 19. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale, abrindo um poço e acharam uma mina de água. Você sabe o que é uma mina de água? É diferente do poço. Quando você cava um poço ou um cacimbão, você desce até próximo a um veio, digamos assim. Vou usar uma linguagem bem simples, para vocês entenderem. Você vai descendo até que você vai encontrar uns pequenos filetes de água, uns riachozinhos de água que passa por debaixo da terra. Porque eu não sei se você sabe, dentro da Terra, dentro do nosso planeta, tem calor, que é aquela parte que é o magma, aquela parte que sai quando o vulcão explode, pedra derretida, mas tem também água dentro. Água. Se não tivesse esse equilíbrio, nós morreríamos. Você se lembra quando você lê Gênesis, que fala quando as águas de baixo se encontraram com as águas de cima, e que Deus separou as águas de baixo das águas de cima. Lembra? Pois é. Então, dentro do planeta Terra, dentro da terra, dentro do chão, nas pedras, na rocha, gente, não tem só veios de água, tem rios de água. Todo mundo fala sobre o Amazonas, mas existe um rio muito maior do que o Amazonas, que passa por debaixo do Amazonas. Vocês acreditam nisso? Foi descoberto por um cientista aí. Eu não sei qual era a área dele, se geógrafo ou geólogo, não sei. Mas ele que descobriu. Existe um rio maior do que o Amazonas, que passa por debaixo do Amazonas. Além dos rios que nós temos, os rios que a gente conhece,
que estão a céu aberto, existem os rios que correm por debaixo da terra. Então, quando você cava uma cacimba, vai chegar uma hora que você vai encontrar um filete de água. É como se fosse assim uma mangueira de água que está ali dentro da terra e passa água por ali. Dentro da terra fica aqueles caminhozinhos. E ali dentro daquele caminhozinho tem água. Aí quando você abre o buraco, se for um local de muita água, aí o chão começa a minar. A água vai subindo do chão para cima. A água vai subindo. Vai subindo. E aí, isso pode acontecer, porque você encontrou um filete de água, mas existe outra coisa, que é quando você encontra uma fonte de água. Essa água que brota da terra, que inclusive fala lá em Gênesis que o Éden ele era aguado assim. Essa água que brota da terra, ela às vezes ela vai só derramando e vai ficando ali acumulada, se for uma cacimba. Se for uma fonte, essa água sobe, ela jorra. Vocês já viram a perfuração de um poço de petróleo? Quando finalmente sai o petróleo lá daquela torre, vulpo, e joga água para cima. Vocês já viram a perfuração de um poço artesiano que vai lá 30, 40, 50 metros dentro do chão e de repente sai aquela bomba d'água que sobe e molha tudo? Pois é, ali é aquilo que a Bíblia, às vezes, por exemplo, a Bíblia chama lá no Novo Testamento de fontes de água viva. Você se lembra quando Jesus disse que quem cresce nele, do seu interior jorrariam fontes de águas vivas, rios de águas vivas, certo? Então, já é uma água que não fica parada. No poço, a água fica ali parada. Quando você tira, entra mais. Vai tirando, entra mais. Vai tirando, entra mais. Quando você pega uma fonte, essa fonte, ela sobe, 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 e ela geralmente, ela fica até a superfície. Ela vem para a superfície. Você vê isso às vezes em locais baixos, na serra. Ou então você pode ver isso onde em regiões que tem açude, aquela água fica acumulada ali e ela faz pressão. Aí o açude geralmente tem a barragem, uma parte mais alta. Aí aquela água que fez aquela pressão, ela vai abrir um caminhozinho e ela vai, às vezes vai sair a quilômetros. E ninguém, às vezes, quem não tem experiência não consegue interrelacionar aquela águazinha que está saindo a quilômetros com a água do açude. Ela arranjou um caminhozinho, ela encontrou um caminhozinho, ou ela fez, por causa da pressão, um caminhozinho, e ela está saindo lá na frente. Então, essa é a diferença entre uma cacimba, um poço comum, e uma fonte de água viva. A fonte de água, ela jorra, ela sobe, e ela vai aumentando, aumentando, e crescendo e crescendo. E quanto mais você tira, mais limpa ela fica. Mais cristalina, mais pura, mais limpa ela fica. Certo? Então, o Isaac, que já convivia com o pai dele, ele desde criança viu o pai dele abrindo o poço, e ele disse: eu tenho rebanhos, eu sou um agropecuarista. O que eu sei fazer é o que meu pai fazia. É criar gado e plantar. Porque eles tinham também que plantar, precisavam de água para plantar, no deserto, região desértica, para poder sustentar o rebanho que eles tinham. O rebanho não vive só de água, ele precisa também de vegetação para sobreviver. Então, essa questão de abrir poço era essencial. Aí, Isaac, o que ele vai fazer com aquilo que ele herdou do pai?
Ele vai ampliar, ele vai investir. Ele não vai simplesmente dizer assim: nasci rico e agora vou gastar com tudo que é coisa que não presta, né? Estão lembrando do filho pródigo? Isaac não foi um filho pródigo. Isaac foi um filho sábio. Entendeu? Rapaz, meu pai me deixou uma herança, me deixou um legado. Eu não vou papocar isso. Eu vou multiplicar isso. Agora, ele sabia que para que pudesse ser feita essa multiplicação da herança que o pai deixara para ele, ele precisaria cavar poços. E cavar poço não é coisa fácil, não. Não é coisa para gente mole e para gente frouxo, não. Tem que suar, tem que suar. Mas, finalmente, um dia, você vai ver o resultado. Aí, depois que você tem um poço, aí você está despreocupado. Por isso que aquele povo brigava tanto. Agora, diante do que você está ouvindo, agora você vai entender melhor o restante do texto, que diz assim: o dia os empregados de Isaac estavam no vale, abrindo um poço, e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar, cidade filisteia, discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Agora você vai entender por que eles brigavam por água. Porque quem tinha água era rico. Hoje, ou pelo menos até agora, o povo vive brigando lá no Oriente. Pelo quê? Petróleo. Por que os americanos se meteram lá no Oriente Médio? Tinha um exército lá dentro do Oriente Médio, dominando tudo e controlando tudo. É porque eram bonzinhos. Não, foram lá para apartar a briga entre as tribuzinhas, para deixar todo mundo amiguinho, tudo irmão. Não, eles foram para lá porque eles sabiam as riquezas que tinha ali, principalmente petróleo e água também. Então é uma disputa. Tem um filme muito louco, esse filme. Primeiro eu assisti, eu era criança, muito antigo, mas saiu a versão mais recente, não sei quem lembra, ou assistiu, Mad Max. Rapaziada aí, assistiu Mad Max? O nome do cara é Max, aportuguesando. E Mad, louco. Então ele era o Max louco, porque o cara era piradão mesmo. Então é aquelas coisas assim, pós-apocalíptica, aquelas ficções de o mundo se acabou e tudo foi destruído, e agora que só quem tem água é que é o rei da terra, né? Se tiver água, o combustível é que é o rei da terra. E o filme todinho é isso, essa disputa de água e de combustível. Então, aconteceu a mesma coisa aqui, porque eles moravam numa região desértica. Então, quem tinha água tinha Deus. Entendeu? E ele poderia ser rico, porque ele teria todas as condições de criar um rebanho, de construir sua fazenda, de plantar, de colher. Então ele não tinha que viver se mudando como um nômade de um lugar para o outro, porque acabou a água aqui, vai para lá. Acabou a água lá, vai não sei para onde. Então, ter água significa: eu agora tenho estabilidade na minha vida. Eu não preciso mais viver perambulando por aí. É tanto que Abraão perambulou um bocado. Mas Isaac, você vai ver que ele passa quase a vida toda aqui nessa cidade, próxima ali, a cidade de Gerar dos filisteus. Porque ele morava praticamente com os filisteus, na cidade de Gerar. Mas aí houve aquele incidente que ele mentiu sobre a Rebeca, a esposa dele. Ele disse que era irmã. E aí quando o Abimeleque viu que não era irmã, era esposa, ele disse: esse cara veio aqui me fazer de otário. Aí chamou a ele e disse: vai embora, quero conversa contigo não. Você não é gente de confiança não, com quem eu queira conviver não. Você é um mentiroso. Então se manda daqui. Aí Isaac vai para onde? Para o vale. Mas ele ainda está próximo a Gerar. Quando chega no vale, aí Isaac sabe que agora eu estou por minha própria conta.
Eu não posso mais usufruir dos recursos que tem lá na cidade de Gerar. Cidade de Gerar, inclusive, se você não sabe, a cidade de Gerar fica na terra prometida, a terra de Canaã. Entendeu? Então, o povo de Deus não entrou na terra de Canaã só depois que Moisés morreu, não. Não, olha, Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele pessoal peregrinou pela terra de Canaã. Eles foram nômades naquela terra. E era uma terra extremamente próspera. Mas é claro que havia alguns lugares que eram mais prósperos do que outros, por várias razões. Razões geográficas, econômicas e etc. Então, encontrou água, isso é motivo de briga. Encontrou água, ei, peraí, essa água é minha. Não, não é sua não. Fui eu que achei, não, você não achou não. Aí aquilo ali já era motivo de uma confusão, de uma briga. E briga mesmo, gente, dava guerra, dava morte. Eles se matavam pela água, porque a água valia mais do que o ouro. Não adiantava naquela época ter uma montanha de ouro se não tivesse um balde d'água. Então a água era o que havia de mais precioso na terra. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão. E aí vocês estão vendo, né, uma outra característica dessa cultura, da cultura deles, né, que é muito comum em muitos povos, principalmente nos povos tribais. Os nomes, tanto das pessoas quanto dos lugares, são dados ou batizados conforme uma circunstância ocorrida. Entenderam? Ok? Então, no versículo 21, depois dos empregados de Isaac abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Olha, Isaac era filho de um homem abençoado por Deus. E Isaac também era um homem abençoado por Deus. Desde que ele nasceu, já era um milagre. Ele não era para nascer. A mãe dele não podia ter filhos, nem o pai. E ele nasceu. Isaac já era um milagre. Certo? E agora esse cara está dando duro, está ralando para poder sobreviver. Ele agora não pode viver do que tinha lá em Gerar, do que tinham os filisteus. Agora ele está por conta própria, ele tem que se virar. Mas toda vez que ele começa a prosperar, se levanta alguém para desmanchar. O diabo levanta alguém para atrapalhar o sucesso dele, o progresso dele. Então, tudo gera uma confusão. Agora, observe uma coisa interessante. A reação de Isaac. O que Isaac faz? Faz uma guerra? Não. E poderia ter feito uma guerra? Sim. Por que Abimeleque botou ele para fora da cidade? Porque Abimeleque disse, você é mais poderoso do que a gente. Então não dá para a gente morar junto não. E eles começaram a ter medo de Isaac. Aí mandaram Isaac embora. Então Isaac tinha poder para fazer uma guerra com aqueles empregados do Abimeleque, podia matar tudo e dizer, a água é minha, acabou-se. Pronto. Isaac agiu assim? Não. Por que não? Porque Isaac cresceu vendo o pai dele recebendo tudo de Deus. Era o Senhor que cuidava do pai dele. E ele tinha promessa que o Senhor iria cuidar dele também. E não só dele, dos filhos dele, dos netos deles, de todas as gerações deles. E Isaac se apegou àquela promessa e ele tomou uma decisão. Eu não vou brigar por nada. Porque aquilo que for meu, é meu Deus que vai me dar. Eu não tenho que matar para possuir o que eu preciso. Deus vai me dar. Você entendeu? Aí o pessoal briga por um poço, briga por outro poço, briga por outro poço, e Deus dá a ele o quê? Uma fonte. Entendeu? Ele abre mão do poço. Ok, vamos... Tivemos uma discussão, tá certo, é seu, tá, fica.
É impressionante, né? Como hoje você vê, sai no jornal, ai, fulano de tal morreu, 30 anos de idade, morreu por quê? Não, um bandido pediu o celular dele e ele reagiu e levou 2 tiros. Perdeu a vida por causa de um celular. E ainda se acha um herói. Meu filho, se você tem o Senhor com você, você não precisa jogar sua vida fora com besteira, com confusão besta, com picuinha, com bate-boca, com disputa no trabalho. Você tem que brigar com os outros porque aí tem alguém passando a perna em você. Como já falei, não lembro qual foi o dia, você tem que brigar com os outros porque você tem medo de inveja, você tem medo de olho gordo, você tem medo de... Meu filho, tudo que você tem, se você é fiel a Deus, é Ele que lhe dá. Ele dá e Ele tira. E o que Ele dá, ninguém tira, a não ser que Ele permita. E se Ele permitir tirar, com certeza Ele tem algo melhor para ti. Entendeu? Então a gente não precisa viver esse padrão do mundo, que sai, no mundo funciona assim, você chegou numa empresa, então você sai derrubando todo mundo para você poder subir e tomar o lugar daquela pessoa lá. Você não precisa derrubar ninguém. Onde estava José quando foi eleito governador do Egito? Lá no fundo de uma cadeia. E de repente, Deus pegou ele, vup, está lá em cima. Está lá em cima. Então, amados, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Ele é fiel. 22. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse poço, ele o chamou de lugar espaçoso. Tranquilidade. Aqui lugar espaçoso não é só uma questão de espaço geográfico, não. Significa um lugar de paz, tranquilidade. Eu posso ir de um lado para o outro sem me preocupar. Aí você tem a bênção de Deus, a recompensa de Deus. Ele disse, olha o que ele diz quando ele conquista um lugar espaçoso. Quando ele chega no lugar espaçoso, no lugar da bênção, no lugar do sucesso, ele não diz consegui. Ele não diz, olha aí o que eu fiz. Está vendo como eu sou desenrolado, como eu sou bom? Olha o que ele diz. Ele diz, agora o Senhor Deus nos deu. O Senhor Deus nos deu. Ele conquistava as coisas. Ele se esforçava, ele trabalhava, ele se dedicava. Mas ele tinha a noção. Foi Deus que me deu. Foi uma das recomendações que Deus deu, um dos alertas mais sérios que o Senhor mandou, que o Moisés dissesse para o povo de Israel, antes deles entrarem em Canaã. Quando eles estavam ali na fronteira, antes de entrar em Canaã, ó, para todo mundo aqui. E aí Moisés fez um sermão. Um dos sermões, né? Porque foram 4 sermões ali de Moisés. E em um destes sermões, o Senhor manda Moisés dizer assim para o povo, olha, vocês estão entrando nessa terra aí, mas vocês não se ensoberbeçam não. Vocês não comecem a pensar que vocês estão se apossando dessa terra que mana leite e mel, porque vocês são bons, que vocês não são não, vocês não prestam. Não pense que é porque vocês são aquela coisa de maravilhoso, porque vocês são obedientes. Vocês não são obedientes não, eu já tive vontade de matar tudinho, não sei quantas vezes. Aí o Senhor diz, olha, vocês estão entrando aí porque eu decidi ter misericórdia de vocês. E eu estou deixando vocês entrarem aí. Para que vocês nunca digam que foi o braço de vocês que conquistou vitória para vocês. Então o Senhor faz questão de deixar bem claro para eles. Vocês têm, mas fui eu que dei. Mas Isaac, Deus não precisou nem falar isso para ele. Tenho certeza que o pai dele já tinha ensinado isso para ele. Ó, meu filho, quando você tiver alguma coisa na vida, não sabe por aí se enchendo não, viu? Porque, como diz Tiago, toda boa dádiva e todo dom de Deus vem do
alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Ou seja, o mesmo Deus que lá no passado abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou Jacó, abençoou José, abençoou tantos outros, é o mesmo Deus de hoje, de Tiago, e o seu Deus. E é dele que vem toda a bênção. E é nele em quem você tem que colocar sua confiança e o seu descanso. Ainda que se levante o Abimeleque contra você, não se preocupe não, não entre em guerra, não saia brigando por causa de coisa, porque Deus tem muito mais para você. E tem mais, aquilo que você consegue que vem da mão de Deus, vem com bênção. Aquilo que você consegue pela sua força, com briga e confusão, sempre vai aparecer alguém mais forte do que você e lhe toma. Porque se não foi Deus que lhe deu, qualquer um lhe toma. O pessoal não entende isso. E prefere viver pela força do próprio braço. Então ele diz: agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Versículo 23, dali Isaac foi para Berseba. 24, naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: olha aí que coisa legal, né? Quando o caba segue o roteirozinho do Senhor. Aí, olha aí, que privilégio, hein? Isso aqui vale mais do que tudo, não é não? Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. E olha o que ele diz: por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Muitos. Olha aí quando Deus assume um compromisso com alguém, quando Deus é fiel com alguém, alguém que é fiel a ele. Olha aí as bênçãos que você vê. E aí no versículo 25 diz: Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Outro poço. E assim, está aqui a chave para o sucesso. Viva dentro da vontade de Deus. Deixe que o Senhor vá à frente e que Ele seja aquele que é o conquistador. Ele conquista e Ele lhe dá. Mas que palavra legal, né? Que o Senhor diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Interessante. Foi por acaso essa palavra? Isaac estava com medo. Isaac pensou: rapaz, esses filisteus não tiram o olho de mim. Tudo que eu consigo, eles fazem um inferno. Tudo que dá certo, eles querem atrapalhar. Mas aí o Senhor vem da preocupação dele, no meio dele, aparece ele e diz: se preocupe não. Assim como eu fui com seu pai, eu vou ser com você. Eu fui o Deus do seu pai e por amor a ele, eu também vou ser o seu Deus e vou cuidar de você. E aí, por isso que aquele lugar foi muito próprio quando ele batizou e chamou de lugar espaçoso. Ali ele descansou nos braços do Senhor, porque ele viu que ele não precisava se desesperar por nada, porque Deus abria as portas e providenciava tudo. Entendeu? Deus abria as portas. Agora, não esqueça, quem cavava o chão com a picareta era ele. Viu? Que o pessoal quer a bênção de Deus deitadinho no sofá, né? Na frente da televisão. Ele era o homem que tinha a picareta na mão, mas era a mão de Deus que estava com a mão dele e fazia aparecer água onde não tinha água. Tá certo? E aí Isaac foi que fez? Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus. Parece muito com a história de um cara lá na frente chamado
Saul, primeira guerra que ele vai, ele conquista uma grande vitória. Aí ele volta e faz um altar para ele. Bota uma estátua bem grande dele. E aqui Isaac não. Ele faz um altar. Para quem? Para o Senhor. Porque ele sabia. Meu pai me deixou herança, meu pai me deu muita coisa, mas tudo que meu pai me deu, ele recebeu do Senhor. E é o Senhor que está me dando. Então, em tudo, eu agradeço o Senhor. Porque toda boa dádiva vem dele. Ele armou as suas barracas naquele lugar. E ali os seus empregados cavaram outro poço. Mais prosperidade. Mais poço, mais água, mais plantação, mais rebanho. Mais rico o homem ficava. Aqui, tem tanta gente querendo ser rico. Então fácil, está aqui. Precisa nem ser coaching para... Os abestados aí pagam uma fortuna para um espertadão que fala bonito. Está aqui. Segredo. 500 contos de inscrição, cada um. Que está aqui. A Bíblia diz aqui, o segredo do sucesso, da prosperidade. Confiar em Deus em tudo. Aconteça o que acontecer. Confie em Deus quando entupirem o seu poço. Confie em Deus quando brigarem, lhe tomarem seu poço. Mas confie em Deus também, porque um dia o Senhor vai lhe botar num lugar espaçoso. Ele é fiel. Amém? Vamos orar, queridos. Obrigado, meu Senhor, que Tu nos ajudes a viver como viveram Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E seria uma lista tão grande, meu Senhor, como aquela de Hebreus, os heróis da fé. Que nós sejamos também, Senhor, incluídos nessa lista. E que aprendamos a viver sempre dependendo de Ti e não da nossa capacidade ou dos nossos próprios recursos. Que nós, como Teus servos, nunca tenhamos a atitude de passar a perna nos outros para vencer na vida, para conseguir alguma coisa. Porque nós temos um Deus cujo braço está estendido para nos abençoar. Nos ensine a viver nesta fé, com esta confiança. E toda oportunidade, toda vitória que Tu nos concederes, que nós sejamos, Senhor, fiéis e façamos um altar a Ti para Te adorar. Faz assim com toda a Tua igreja, com todos esses irmãos que estão aqui, os jovens, os de mais idade. Deus, que nós andemos conforme a Tua vontade, nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.